Hoje eu vou mostrar para você como que a gente vai instalar o VS Code e utilizar para desenvolver códigos no nosso ambiente Salesforce. Primeiro a gente vai acessar o site do próprio VS Code, eu vou deixar todos os links na descrição. Bom, aqui a gente pode clicar no botão de download, caso o seu for Windows. Do contrário, tem outras opções também para Mac e também para Linux. No meu caso é o Windows, então eu vou clicar aqui em download. O meu já foi baixado aqui e o segundo item que a gente tem que baixar aqui no próprio site da Salesforce também, que é o Salesforce CLI. Então aqui a gente tem as opções para Mac e também para Linux, no meu caso é o Windows, então eu vou baixar aqui para 64 bits. Então qual que a gente deve instalar primeiro, nesse caso aqui, qualquer um. Então primeiro eu vou abrir o Salesforce CLI, a gente pode dar um sim. Aqui nesse caso o mais importante é o segundo item, mas vamos deixar os dois primeiros selecionados, tá? Então a gente pode dar um next, e aqui ele está mostrando onde ele vai baixar, tá? Então a gente pode dar um install. Bom, o meu já foi baixado aqui, já foi instalado. Agora, por último, a gente pode instalar o nosso VS Code. Então a gente dá um aceito, próximo. Ele está mostrando onde que ele vai instalar o VS Code, então a gente pode dar um próximo aqui. Já existe porque eu já tinha baixado, tá? Eu estou reinstalando com vocês, para vocês não vai aparecer se você estiver baixando pela primeira vez. Então eu vou dar um sim, aqui vou dar um próximo. Aqui, se você quiser um ícone na sua área de trabalho, você pode selecionar esse item. Então eu vou criar também e vou dar um próximo. Por último, um instalar. Bom, agora a gente pode dar um concluir. E ele vai abrir pra gente o nosso VS Code. O meu, você pode ver que já tem algumas informações, porque eu tô basicamente reinstalando, mas ele não deletou tudo da máquina, então ele volta com alguns itens que estava anteriormente. O seu vai estar clean, mas vai estar com o VS Code aberto, isso que importa. Vamos lá, o que a gente deve fazer agora? Bom, aqui na esquerda, você vai ver que tem alguns ícones, e um deles é sobre extensões. Então você pode selecionar. O meu, como podemos ver, tem bastante instalado já, mas qual que é importante para vocês baixarem para fazer o VS Code funcionar para o Salesforce? Vocês podem procurar aqui por Salesforce mesmo. Vocês vão escrever Salesforce aqui e, bom, vocês vão selecionar essa extensão aqui, Salesforce Extension Pack. Por quê? Porque tem várias coisas que precisam ser baixadas. Algumas são opcionais, mas o importante é que o que a gente usa para desenvolver vai estar dentro dessa extensão aqui, desse pacote. Então ele tem bastante coisa que ele vai ser baixado. Bom, o meu ele já está instalado, só que para vocês vai estar um botão aqui chamado Install. Literalmente você vai clicar nesse botão e vai aguardar um tempo, porque ele demora um pouquinho para baixar e instalar todas as extensões. Após você ter baixado e instalado, qual que é o próximo passo? Agora de fato a gente vai criar um projeto no nosso VS Code e vai configurar ele com a nossa org do Salesforce. Após instalado, vocês vão digitar primeiro no teclado de vocês, se for no Windows, Ctrl Shift P. Após você digitar isso, você vai escrever Create Project com, e vai aparecer aqui, ó, Create Project com Manifest, tá? Vocês vão selecionar essa opção, já vou explicar do porquê do Manifest. Após selecionar, pode ser que ele demore um pouco para aparecer essa tela para vocês. Quer dizer que as extensões estão sendo carregadas ainda. Da mesma forma que quando você for digitar Create Project, pode ser que ele não apareça pelo mesmo motivo, porque as extensões ainda estão sendo carregadas para você. Bom, após que você ter selecionado aquela opção, você vai selecionar o Standard. Aqui a gente coloca o nome do projeto. Geralmente eu coloco o nome do cliente que eu estou trabalhando, por exemplo. Nesse caso aqui, como vai ser uma org de Trailhead, eu vou colocar My Trailhead, tá? O nome você pode colocar como você quiser aqui, tá? Onde que eu coloco os meus projetos? Geralmente eu crio uma pasta chamada orgs e ali eu coloco todas as orgs que eu vou criar. Então aqui eu tenho uma chamada org já, eu vou colocar aqui dentro. Bom, após isso, ele vai montar o projetinho para você. Como vemos, ele tem algumas pastas que ele já tem prontas aqui. Se a gente expandir a pasta de classes, LWC, triggers, vai estar vazio porque a gente só criou o projeto. Agora a gente precisa autenticar com a nossa org lá do Trailhead. Como que a gente vai fazer isso? Bom, após o projeto ter sido criado, nós vamos novamente digitar Ctrl Shift P e a gente vai escrever Alt. E vamos selecionar essa opção aqui, autorizar uma org. Bom, não fique preocupado se o seu demorar para aparecer esse painelzinho, isso vai depender um pouco do seu computador e também se as extensões já foram carregadas. Bom, qual opção que a gente vai selecionar aqui? Geralmente, quando a gente está trabalhando em algum cliente, a gente sempre cria projetos para ambiente sandbox. Tá? Porque sandbox é onde a gente desenvolve e depois que a gente implementa o nosso código, ele vai para o ambiente de produção. Porém, produção, a gente não escreve código, não é porque a gente não quer, até porque o Salesforce não permite que a gente escreva código em ambiente de produção, apenas implemente. Porém, o Trailhead ele funciona em ambiente de produção. Então, nesse caso, especificamente no Trailhead, a gente vai selecionar a opção produção. E aqui vocês vão colocar um alias. Então, vocês podem colocar, por exemplo, My Trailhead também, tá? Aqui, porque como ele roda comandos por trás, ele precisa de um identificador. Então a gente coloca qualquer nome também, eu coloco exatamente o nome do projeto. Bom, após você ter selecionado aquela opção, ele vai abrir para você se autenticar. Como que a gente vai
entrar com o nosso usuário do Trailhead. Se você criou uma org no seu Trailhead, ele não tem basicamente senha, tá? O Salesforce ele te dá um usuário ali, só que você não tem senha nenhuma. Só que como que a gente cria então? Bom, dentro da sua org que você vai acessar através do Trailhead, você vai acessar a configuração e aqui no canto esquerdo a gente vai digitar aqui usuários. Se o seu tiver em inglês, você vai escrever users. Beleza, aqui tem alguns usuários e se você olhar bem, tem aqui o meu. Se eu clicar aqui no ícone do canto direito, tá aqui o meu nome, tá? Então, é esse usuário aqui que o próprio Trailhead me forneceu. Por padrão, ele não tem uma senha, tá bom? Então, você pode selecionar aqui a caixinha do seu usuário e clicar em redefinir senha. Após isso, o que vai acontecer? Vai chegar para você um e-mail com o link do Salesforce. No momento que você clicar nesse link, ele vai dar para você 2 campos para você digitar a sua nova senha. Somente isso, beleza? Após redefinir, você já vai estar com o nome de usuário e uma senha para você se autenticar, tá? E como que eu me autentico, né? Como é o nome do meu usuário? Aqui mesmo a gente pode ver na coluna de nome do usuário e tem esse nome aqui. Não é o seu e-mail, tá bom? O e-mail é o que chega para você as informações, só que o usuário no qual você vai logar geralmente não é o seu e-mail, tá bom? Então tá aqui o nome do usuário, podemos selecionar ele, colocar aqui e a senha é a senha que você acabou de redefinir, tá bom? Então a gente pode fazer o login. Bom, autenticação feita com sucesso. Se a gente entrar aqui no nosso VS Code, você pode ver que aqui embaixo o meu tá Bike Card. Por quê? Porque foi uma das trilhas que eu fiz, que eu gravei inclusive. Só que nele tá autenticado, são 3 projetos, que é o Bike Card, é o My Trailhead e um outro que é chamado Trailhead. É que os 3 têm o mesmo usuário autenticado, por isso que ele selecionou o Bike Card, mas é o My Trailhead também que ele está usando aqui, tá? No caso de vocês, aqui embaixo vai estar escrito My Trailhead, se vocês colocaram o mesmo nome que eu tinha colocado no momento da criação. Mas o que importa é o seguinte, no momento que você autenticou, se a gente abrir a pasta de classes, ainda vai estar vazio. Só que a gente precisa acessar a pasta manifest. A gente entra dentro do arquivo package. Esse arquivo aqui, o que ele vai fazer? Ele é um metadado no qual a gente consegue pegar as coisas que estão lá no Salesforce e trazer para o nosso VS Code. A gente pode dar um botão direito nele e clicar em Retrieve. Após vocês terem clicado em Retrieve, aqui embaixo vai estar falando que foi feito com sucesso. E se a gente expandir a pasta de classes, todas as nossas classes que vai estar na nossa org também vai estar aqui, estarão aqui no nosso VS Code, tá? Então tem aqui tanto as classes, quanto as triggers, quanto os componentes LWCs, Visual Forces, auras e assim por diante. Então, basicamente, está pronto. A gente baixou, né, o nosso VS Code, autenticou com o nosso usuário da nossa org. E a partir do momento aqui, basicamente desenvolver os códigos. Então, como que eu desenvolvo e subo? Só para finalizar, eu vou entrar aqui em uma classe qualquer, eu vou dar somente um espaço, tá? Eu vou salvar. Como que eu subo isso para o Salesforce? Eu clico com o botão direito, eu posso dar tanto no meu arquivo ou aqui no canto esquerdo também, e vou em Deploy de Source to Org. No momento que eu clicar aqui, ele vai começar a subir esse código lá para o nosso ambiente do Salesforce. Então, ele subiu com sucesso. Agora, se a gente entrar lá no Salesforce, esse código aqui, esse espaço que eu dei no caso, também vai estar lá. Bom, se você gostou desse vídeo, dê o like e compartilha. Também deixa um comentário se você teve alguma dúvida, se deu algum erro, também deixa aqui que a gente vai te ajudar. Não esqueça de entrar na nossa comunidade do Discord. E até a próxima.